Dívida alta, holding protege mesmo o seu patrimônio? Análise jurídica realista. Existe uma narrativa muito vendida no mercado jurídico e contábil: abra uma holding e seu patrimônio estará protegido. Essa afirmação hoje no Brasil é tecnicamente frágil e em muitos casos simplesmente não é verdadeira. Se a dívida é alta, a holding não resolve o problema. Ela pode inclusive agravar o risco. Vamos falar a verdade. Primeiro ponto, o judiciário brasileiro mudou. A desconsideração da personalidade jurídica tornou-se muito mais utilizada nos últimos anos. Quando existe confusão patrimonial, indício de fraude, transferência patrimonial suspeita, criação de estrutura após inadimplência, o juiz pode atingir o patrimônio do sócio e também pode atingir patrimônio da holding. Segundo ponto, momento da criação. Se a holding foi criada depois que a dívida já existe, especialmente se já tem protesto, execução, notificação formal, restrição relevante, existe risco concreto de caracterização de fraude contra credores. E nesse cenário a holding não te protege, ela pode ser ignorada. Terceiro ponto, aval pessoal. Se você sócio assinou como avalista, não importa se tem holding, ele já é devedor. A execução pode atingir o patrimônio pessoal independente da estrutura societária. Holding não cancela aval. Quarto ponto, o erro estratégico. Muitos empresários criam holding quando já estão pressionados. Isso transmite ao judiciário a percepção de movimentação defensiva tardia. Proteção patrimonial não pode ser reativa, precisa ser preventiva. E quando falamos de dívidas altas, muitas vezes o problema já está em estágio avançado. Com a lógica atual de perda incorrida combinada com perda esperada, prevista na Resolução 4966, o banco já classificou o risco muito antes da execução. Quando o risco sobe, provisionamento sobe. E isso altera a conversa. Provisionamento cria janelas de oportunidade para redução de dívidas, mas cria também monitoramento. Se o banco já classificou a operação como de alto risco, ele acompanha movimentações patrimoniais. Quinto ponto, a verdade desconfortável. Hoje no Brasil, o holding não é de blindagem. Ela pode funcionar como um instrumento sucessório organizacional, mas como escudo contra a dívida já constituída, ela é frágil. O que realmente funciona? Análise contratual, estratégia de reestruturação, controle de garantias pessoais, gestão técnica de negociação, monitoramento de provisionamento e reestruturação é diferente de renegociação. Renegociar pode alterar condições, aumentar o saldo. Reestruturar busca reorganizar com estratégia e abrir cenário técnico de redução das dívidas. Negociação sem dossiê é amadorismo e antes de qualquer movimento é necessário auditoria completa, identificação de garantias, avaliação de risco pessoal, leitura do estágio da carteira, estruturação técnica de abordagem. Se você é empresário e você com dívidas quer entender como o seu banco está provisionando a sua dívida, como isso pode abrir uma janela técnica de reestruturação, os nossos contatos estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Fale já, fale agora com o nosso time de especialistas. Judicial é a última ratio. Processo não é primeira medida e antes de qualquer coisa, movimento judicial estruturamos antes de qualquer movimento. Judicial é a última ratio. Processo não é primeira medida. Antes de qualquer movimento judicial, estruturamos estratégias extraprocessuais que, quando bem aplicadas, normalmente evitam anos de processo. Nosso escritório possui decisões positivas contra bancos em todos os estados do Brasil, mas nossa prioridade é resolver com inteligência antes que o problema escale e aumente. Então, holding não é solução para dívida alta já instalada. Ela não substitui estratégia, ela não elimina aval, ela não impede desconsideração se houver indício de fraude. O que protege é planejamento técnico. E nós aqui trabalhamos com um número limitado de casos e atuação personalizada. Se o seu perfil for compatível com nossa metodologia, você será orientado sobre os próximos passos. Decisão financeira não se adia. A estratégia começa agora. Os nossos contatos oficiais estão na descrição. No primeiro comentário fixado, fale já com o nosso time de especialistas e solicite a análise técnica e detalhada do seu caso.